Olá, me chamo Dinara Maria, sou acadêmica do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Colinas, e hoje apresento uma pequena análise do conto Os Três Reinos de José Régio. José Régio, ele foi um escritor português. Ele é pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira. Ele nasceu em 1921 em Vila Conde e viveu aí durante seus 68 anos. Além de escritor, ele foi poeta, dramaturgo, novelista, romancista, dentre outras funções que exerceu dentro do campo literário, dentro desse campo artístico. Ele também foi um dos fundadores da revista Presença em 1927 e o grande impulsionador do movimento foi José Régio. A revista Presença ela tinha como objetivo dar continuidade que os poetas da revista Orfeu já vinham fazendo. E por isso ele se tornou um dos grandes escritores da arte moderna em Portugal. Dessa forma, ele construiu a sua arte poética em um tom miticista e intimista, e a partir do momento que ele fazia essa análise, ele fazia sua própria autoanálise. Os Três Reinos é um conto que apresenta uma estrutura mais fechada, desenvolve a história, mas tem apenas um clímax. Esse conto ele foi publicado em 1962 na obra Há Mais Mundos. Essa obra ela é composta por 7 contos, incluindo Os Três Reinos, e é uma das composições mais conhecidas de José Régio. Bom, o conto ele fala sobre um rei e seus 3 filhos. 2 são legítimos, que são gêmeos, e um filho adotivo, e eles perderam a sua mãe logo ao nascimento, então desde já eles foram criados juntos. Então, a temática central do conto é o reino, é o governo, é a sucessão do rei. Então, os 3 filhos, durante a infância, eles tiveram a mesma educação. Mas esses 3 filhos, eles apresentavam características diferentes. E aí tiveram que escolher entre os 2 gêmeos o que seria mais velho para poder suceder o rei que já estava numa idade avançada. Como o rei já estava cansado de conflitos, ele fez um pacto com o reino ao lado, onde o seu filho mais velho ele teria que casar com a filha do outro rei, sendo que ela era uma moça feia e cega de um olho. Porém, o príncipe ele não estava, é como se ele não estivesse nem ligando para essa situação, porque ele vivia no mundo da imaginação, era aquele homem que gostava de ler, então ele não estava ligado a essas questões do reino, de governar. E durante a reunião para ele assumir, na verdade ele falou que aquele reino, aquele mundo não era dele. E no dia seguinte, ele foi encontrado morto, ele se suicidou envenenado, porque na verdade aquele mundo não lhe pertencia. Então, dessa forma, preparar o segundo filho, né, para suceder o rei. Porém, ele era aquele rapaz aventureiro que gostava de ir para as festas, de bagunça. E aí, durante a reunião do conselho, algumas pessoas observaram que ele ainda não estava preparado, que os comportamentos deles não eram adequados para o tipo de título que ele iria receber. Então, dessa forma também ele aceitou, porém, ele aceitou o título de sucessão do seu pai, porém no dia seguinte ele fugiu. Ou seja, ele falou que o mundo era dele também na pergunta, porém ele não tinha nada a ver com aquilo. Então, desde esse dia, o rei ficou muito triste porque ele não tinha mais nenhum filho legítimo para suceder, para assumir o reino, e aí ele ficou doente, e quem esteve ao seu lado foi o terceiro filho, que era o filho adotivo. Esse filho adotivo, ele sempre foi interessado, diferente dos outros, em saber sobre as leis, sobre como governar, sobre o que poderia ser feito, então ele sempre teve interesse em saber a respeito disso. E aí passou-se o tempo e o rei decidiu, né, colocar o rei, o terceiro filho adotivo, como o seu sucessor. E assim foi feito.
Ele fez a pergunta, perguntou qual era o reino dele, e ele falou que qual reino seria se não fosse o dele. E desde aí ele assumiu, o rei se recuperou. Então, após ele aceitar, vieram os dias melhores, dias de louvores, e assim termina a história nesse. Não teve um final totalmente feliz, como os outros contos, né, os tradicionais, porque os filhos, né, legítimos não tiveram um final bom. Após a leitura, a gente observa que há um tom bíblico nesses contos aí épicos, porque eles estão ligados, a gente pode ver que há uma simbologia com o número 3. Então, são 3 situações, são 3 filhos, são 3 perguntas que são feitas, e isso a gente pode ver na Bíblia, quando se tem, por exemplo, o Pai, Espírito Santo, e dentre outras situações. Então, dentro desse conto, a simbologia é bem presente. E ele é um conto curto, é um conto que quando você lê, você espera mais, é como se fosse uma coisa inacabada. E também podemos ver que os filhos, os legítimos, os gêmeos, eles não estavam de acordo a seguir um padrão que seguiam outros reinos, então eles criaram seu próprio futuro. Eles seguiram seus próprios caminhos totalmente diferente do que era proposto, né? Do que deveria ser seguido. Então isso também é uma questão que sobre ser o que você quer ser. E é isso, ele trata realmente só dessa questão desses 3 reinos, então era 3 reinos diferentes, 3 filhos diferentes, 3 características diferentes. E assim se encerra o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e nos aguardem para mais contos.